E concedo a palavra ao professor Hermes Neri, coordenador nacional do Movimento Legislação e Vida, pelo tempo de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Fernando Rodolfo, deputado Sargento Gonçalves, excelentíssima senhora deputada Cristoneto, deputado professor Paulo Fernando, todos os demais parlamentares, cumprimento aqui Dom Reginei, Padre Lodi, tantas outras lideranças pró-vida, doutora Lenise Garcia, tantos grupos que aqui estão reunidos mais uma vez, e demais parlamentares e lideranças e sociedade civil. Com alegria, retorno à Câmara dos Deputados para, mais uma vez, se posicionar na defesa da vida, que é missão do nosso movimento Legislação e Vida, desde a sua fundação em 2005, quando estivemos aqui pela primeira vez e conseguimos, com vários grupos, por um voto, evitar a aprovação de um projeto de lei que queria a legalização do aborto, e de lá para cá viemos muitas vezes, quantas vezes foi preciso, para se somar ao trabalho de muitos grupos em todo o país, na defesa do primeiro e principal de todos os direitos humanos, que é o direito à vida desde a concepção. Hoje, a subversão dos direitos humanos alcançou uma tal contradição chocante que fala-se abertamente em direito ao aborto, como um direito fundamental de cada mulher. Para o atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, diz ele, são as mulheres que devem decidir sobre isso, elas devem ser livres para decidir sobre isso, disse ele, defendendo assim o direito ao aborto como direito de decisão sobre o corpo da mulher, não levando em conta o outro corpo, o do nascituro, inteiramente indefeso, que sofre com o aborto a maior de todas as violências cometida por quem jamais se esperaria tal ato. E tudo isso como efeito danoso da ideologia. Ideologia que é sempre um falseamento da realidade. Ideologia que favorece a lógica do mais forte sobre o mais fraco. E assim eclipsa o valor da vida humana. E como toda ideologia não procura nem o bem, não procura a verdade, nem o bem dos outros, mas busca somente a conquista de suas vontades para utilizá-las com um fim espúrio, as vontades de quem tem o poder, de quem é mais forte e lucra com isso e também controla. Por isso, isso é uma questão de biopolítica. Daí, a pergunta, a quem interessa o aborto? Quem lucra com isso? E por que estão agora, o atual governo federal, como antes, nas gestões lulopetistas, e agora também, nesse período também, o Supremo Tribunal Federal, com o seu ativismo judicial crescente, estão afoitamente buscando impor esta agenda contra a maioria do povo brasileiro. A história dos porquês disso é conhecida, e eu já expus resumidamente no pronunciamento que fiz em agosto de 2018, na audiência pública realizada no STF, quando destaquei que desde o final da Segunda Guerra Mundial
mais especificamente desde 1952, com a fundação do Conselho Populacional, juntamente com a Fundação Ford e outras, nas décadas posteriores, vários demógrafos neomalthusianistas propuseram o aborto como meio mais eficaz do controle populacional. Começando assim a pressão mundial para legalizar o homicídio uterino e transformar a vida humana embrionária em lixo hospitalar. E, obviamente, o alvo de tal controle são os pobres, os mais fragilizados da sociedade. Então, tivemos a oportunidade, em diversas ocasiões, de expor esta agenda, está aqui em vários pronunciamentos, nesse meu livro, Legislação e Vida. Também trago aqui esse outro, que eu tenho algumas partes que eu vou ressaltar, O Poder sobre a Vida, do Dr. José Miranda de Siqueira, muito bom, parte conceitual, assim como o Dr. Henrique Lima, parte conceitual, muito considerações bem pertinentes dessa temática. Agora vejam, hoje, muitos já sabem o diagnóstico disso, o modus operandi daqueles que promovem esta agenda. O desafio agora, senhores parlamentares, é saber o que fazer para evitar este tsunami anti-vida e anti-família, que de modo especial, como falei agora há pouco, o atual governo, como sempre esteve, e agora ainda muito mais, está empenhado em fazer avançar, repito, favorecido pelo ativismo judicial do STF, que ajudou a chegar no ponto em que está, com esta ADPF 442, que querem descriminalizar o aborto até a 12ª semana. Sim, nesta fase, deixa eu ver se eu tenho aqui, nesta fase, como vocês sabem, em que o bebê está aqui, tem esse tamanho, esse formato, com olhos, nariz, boca, coração que bate e tudo mais, mas os promotores desta cultura da morte estão comprometidos com os que impõem esta agenda, comprometido com os que impõem esta agenda, as grandes fundações bilionárias, Rockefeller, Ford, MacArthur, Open Society e tantas outras mais, comprometidos com as ideologias nefastas desses organismos internacionais, ONU e tudo mais, e não com o bem da nossa população. Nos seus discursos, prevalece a retórica, o cinismo, a sutileza dos eufemismos, a sofisticação da maldade, para aqueles crimes de lógica, justificados pela ideologia, fazendo assim as suas vítimas, sem que elas saibam que são vítimas da manipulação, do engodo, do cinismo e da maldade. O fato é que nas grandes conferências internacionais da ONU, dos anos 90, elaborou-se um projeto de poder global, um projeto totalitário, que ainda hoje a deputada Cristoneto já assumiu aqui um compromisso de refazermos aqui também um seminário sobre a Agenda 2030, que a questão do aborto faz parte. É esse projeto maior, 17 objetivos, que está por trás, as grandes fundações por trás, e a ONU enredando as nações do mundo para esse projeto de poder global, antinatural, desumano e profundamente anticristão. Agenda 2030. E que nos debates, aqui no parlamento, deputado, você não tem o contraponto para mostrar o que está por trás disso, quais os interesses, cuja agenda do aborto faz parte, como uma das estratégias para esse poder, esse projeto de poder global, que está em curso, e que o atual governo está, assim, célere na sua execução, e que precisa aqui fazer o contraponto crítico,
um debate sério, técnico, científico, preciso, em todos os campos filosóficos, tecnocrata, esse projeto Poder Global, que inclui o controle da natalidade como parte da estratégia para a execução da agenda deste poder global. Vejam, importante saber disso aqui agora. Preste atenção nessa questão aqui. Estratégia esta contida no relatório Kissinger, de 1974, que veio logo depois do fracasso da Conferência de População de Bucareste, também no mesmo ano, 74, que tentou, naquele momento, impor ao mundo os projetos de controle de natalidade, cujo real propósito da redução da população desses países é também o apossamento de suas riquezas, como menciona aqui o Dr. José Miranda Siqueira, como lembra. É preciso entender essa estratégia para compreender o que faz hoje o atual ministro dos Direitos Humanos. Tem que entender essa estratégia para entender o que hoje o atual ministro dos Direitos Humanos está fazendo, que é hoje um intelectual orgânico e agente executivo desta agenda. Então vejam, antes do relatório Kissinger, vejam, havia muita crítica dos países mais pobres em relação ao chamado imperialismo demográfico ou imperialismo contraceptivo, como diziam. Havia muita crítica. Então, o que fez o relatório Kissinger? Buscou neutralizar as críticas, estabelecendo alguns objetivos estratégicos. Dentre eles, disfarçar as políticas de controle de natalidade sob a aparência de direitos humanos. É isso que está lá no relatório Kissinger, essa estratégia. Aí está a origem e a motivação ideológica das nações internacionais por trás. IPPF e tudo mais, usando a ONU para enredar as nações do mundo para o tipo de sociedade antinatural, desumana e anticristã que o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, propaga hoje e tantas outras entidades internacionais. Sociedade esta em que o mais forte decidirá quem deverá viver e como deverá viver. Esse é o pano de fundo da agenda do globalismo, da Agenda 2030, que a agenda do aborto faz parte. Esse é o pano de fundo. O rumo é para esse tipo de sociedade, repito, em que o mais forte, em todos os campos, decidirá quem deverá viver e como deverá viver nessa sociedade para além do admirável mundo novo deles, aonde o valor da vida humana é relativizado e, por isso, a vida para eles não é um bem para todos, mas para alguns, para os mais fortes. E essa lógica malthusiana, galtoniana, darwinista e utilitária é que justifica o aborto, a eutanásia, a eugenia e outros mais, como também mostrou Edwin Black em seu livro A Guerra contra os Fracos. Vejam, ainda no relatório Kissinger, tinha uma outra estratégia, são várias, mas tem uma outra estratégia importantíssima para saber o que está acontecendo hoje. A estratégia para o controle populacional foi determinada também assim, vejam, para evitar as acusações de imperialismo demográfico, as políticas de controle de natalidade devem ser, está lá, relatório Kissinger, devem ser apresentadas como direitos do indivíduo ou do casal.
Essa foi também um ponto da estratégia. Aí está uma das raízes do novo paradigma dos direitos humanos, desse direitos humanos subversivo, desta subversão dos direitos humanos que o atual ministro dos Direitos Humanos representa. Os interesses dessas grandes fundações, com esta agenda, com esse perfil, que alguns aspectos estamos aqui ressaltando. Tem que saber disso. Aí está uma das raízes do novo paradigma dos direitos humanos. Este direitos humanos subvertido e desumano, que, repito, o atual ministro dos Direitos Humanos hoje representa. Um outro objetivo estratégico do relatório Kissinger. Vejam, os encarregados de implantar essas políticas devem ser os próprios políticos nascidos nos países menos desenvolvidos, cooptados dos meios acadêmicos e capacitados pelos organismos internacionais para serem os executores da agenda deles. E é assim que a agenda do aborto tem avançado. E repito, o atual ministro dos Direitos Humanos, a atual ministra da Saúde e tantos outros hoje no governo federal e a maior parte dos ministros do STF estão seguindo à risca esse roteiro que vem de fora. E com isso, solapando a nossa soberania, porque quando a gente fala em soberania, não é só soberania nacional, a soberania das pessoas, a soberania de cada pessoa. Com isso estão solapando a nossa soberania, a nossa democracia, a nossa dignidade como pessoa humana e tudo mais. Vejam, no linkage do atual ministro dos Direitos Humanos, diz lá, conselheiro da Conectas Direitos Humanos. Só para ilustrar com um caso, a lista é enorme de casos, de várias outras lideranças com esse perfil. A Conectas, fundada em 2001, desde 2006 possui status consultivo junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Conectas apresentou junto com o ITCC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, os argumentos a favor da procedência da ADPF 442, como amicus curiae da ADPF 442, defendendo o aborto sem restrições. Então é assim, o intelectual orgânico e executivo da agenda hoje como ministro, da agenda que vem de fora, atendendo mais aos interesses internacionais do que os da nação brasileira. A mesma Conectas, que recebeu da Open Society, está no site deles, 2.784.286 reais e doações e tantas outras mais, claro, também da Fundação Forte. A mesma Conectas que o ministro Luiz Roberto Barroso, assim, sintonizado, estiveram juntos na ADIM 3510 e como advogado, antes de ser ministro, ministro Barroso foi um militante, como vocês sabem, deste direitos humanos, subversivo e desumano, e, consequentemente, da agenda do aborto. A petição inicial da ADPF 54 no STF, tratando da descriminalização do aborto de anencéfalos, foi assinada, como vocês sabem, pelo então advogado Luiz Roberto Barroso, com o subsídio técnico da antropóloga Débora Diniz. Por isso, deveria estar impedido de votar nessa matéria por suspeição. Deveria estar impedido. Estou vendo aqui o senador Eduardo Girão, que tem no Senado Federal, tendo uma voz firme nessa direção, dentro dos instrumentos legais, constitucionais, institucionais, por esse freio a esses abusos, como esse, por exemplo. É óbvio que ele deveria estar, o ministro Barroso, impedido por suspeição
Diante disso, e muito mais, como vocês sabem, e mais, como ressalta o doutor José Miranda Siqueira, o mesmo advogado, signatário da DPF 54, que provocou a jurisprudência da Suprema Corte para excluir do Código Penal o crime de abortamento do feto anencéfalo, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal, o mesmo, e apresentou o voto no habeas corpus 124.306, pela primeira turma do STF, preparando os caminhos jurisprudenciais em dezembro de 2016 para a propositura de futura ação que posteriormente a DPF 442, visando a descriminalização do aborto até 12 semanas de gravidez, o mesmo. Além disso, uma outra estratégia tem sido usada nesse sentido, para estes fins. Tem que saber disso, as estratégias que estão sendo usadas. Outra, bem conhecida, gravíssima, que está com os danos já vistos na sociedade em vários campos, a do ativismo judicial, aqui no Brasil, protagonizado pelo STF, que há anos vem roubando a soberania do povo, usurpando-lhe suas funções, rasgando a Constituição Federal, com a omissão da mesa diretora do Senado Federal, digo mesa diretora, que tem o poder de decisão para cobra um senador do Senado Federal. E agora, recentemente, a gente viu agora, o presidente do Senado parece que está começando, deputada, está começando a se manifestar, está começando, e que haja cobrança firme, efetiva, para que não fique só nessa manifestação, porque é um clamor da sociedade que isso seja corrigido pelo bem da nossa democracia. E tem sido assim, o Congresso Nacional decide, um partido, por exemplo, o PSOL, bate na porta do STF, ou provoca para agir, e ele desfaz o que o Congresso Nacional decidiu. É isso que está acontecendo. Tem sido assim. Nesta matéria do aborto, por exemplo, vejam, sobre o aborto, que não há controvérsia constitucional que justificasse uma DPF. Não há sequer controvérsia a respeito da proteção constitucional, a essencialidade da vida como suporte da existência de todos os demais direitos. Porque a Constituição Federal de 88 garante a todos, sem distinção de qualquer natureza, a inviolabilidade do direito à vida. Inviolabilidade não da vida, não só da vida, mas do direito de ter vida. Mas o STF passa por cima, feito rolo compressor, e tem exercido o pior dos mandonismos, um faraonismo, que é, inclusive, o doutor Rodrigo Pedroso aqui sabe disso, conhece a história do Brasil, característico do nosso modo de fazer política. Pega lá a República Velha e tantos mais, que não foi superado. Essa característica não foi superada com a redemocratização, com tudo que está acontecendo hoje, que é característico do nosso modo de fazer política, que não foi superado esse modo, nada democrático, como bem demonstrou um integrante do STF, Vitor Nunes Leal, em seu clássico Coronelismo, Voto e Enxada. Ali está. O mandonismo que hoje o STF está exercendo, o próprio integrante do STF, Vitor Nunes Leal, denunciou como característica desse mandonismo que esta fase da nossa democracia não conseguiu fazer superar. E, deputado, é um desafio desse parlamento fazer essa superação para que haja efetivamente a democracia em nosso país. E não as sombras desse autoritarismo exercido por um poder usurpador,
com os danos que nós estamos vendo em vários campos da sociedade, flagelando, afligindo as pessoas em vários campos da sociedade, com esses abusos. Hoje, com o ativismo judicial, repito, está o STF agindo com este típico autoritarismo que está solapando a nossa democracia. E não é só eu que estou falando isso, deputado. Vários parlamentares aqui estão falando isso, sim, claro, num crescente. Mas não é só o STF. Também o governo federal, especialmente nas gestões lulopetistas. Claro, mas ainda antes, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tem sido a alavanca para isso. Como explica aqui, doutor Siqueira, no seio do Poder Executivo brasileiro, os programas nacionais de direitos humanos, 2 e 3, focaram a ampliação de políticas de descriminalização do aborto, ao mesmo tempo que buscaram a efetivação de políticas públicas que visam uma prática do que eles chamam de aborto legal, entre aspas, como ficou explícito no PNDH 3 do governo Lula em 2009. Então, a ADPF 54, a ADI 5581 e agora a ADPF 442, até a 12ª semana, visa a legalização do aborto via judiciária. Depois do Congresso Nacional ter rechaçado todas as proposituras nesse sentido, por isso, ingressar no Supremo Tribunal Federal com ações para descriminalizar o aborto passou a ser o caminho mais rápido, tendo em vista que a maioria dos ministros indicados foram das gestões lulopetistas. Com isso, o judiciário se investe de superpoderes, com tensões cada vez maiores, insegurança jurídica e abusos incontáveis. Para concluir, o protagonismo do STF com relação à criação de norma limitadora do direito à vida de seres humanos é extremamente preocupante diante da jurisprudência da ADPF 54, pois ao direito cabe apenas reconhecer o direito fundamental à vida e não criar um novo direito à existência digna, decidindo quem deve viver e quem deve morrer. A bioética personalista reconhece a dignidade do ser humano desde o ventre materno. O que podemos e devemos fazer para deter essa escalada abusiva do STF sobre os demais poderes, especialmente sobre o Poder Legislativo? Esta é a questão fulcral para evitar tais abusos, e o Parlamento brasileiro, legítima expressão da nossa soberania, da soberania do nosso povo, com delegação para isso, tem o dever de dar a resposta que a sociedade há anos vem requerendo. Por isso, deputados, senador e demais, se faz necessária uma profunda reforma do Poder Judiciário, que revise o modo como são escolhidos os ministros da Suprema Corte. Eu até sugiro, senador, deputados, formem um grupo de trabalho com juristas notáveis para estudar e apresentar essa casa um projeto de reforma do Poder Judiciário ainda em tempo. Faço essa sugestão, me coloco à disposição para ajudar nisso, com juristas de escola que possa apresentar essa casa, esta profunda reforma do Poder Judiciário ainda em tempo. É isso que eu proponho. Porque, vejam, a maioria que está lá, como vocês sabem, escolhidas pelas gestões lulopetistas, com cargos vitalícios e salários estratosféricos, agem como deuses olímpicos, implacáveis na defesa de interesses alheios ao bem da nossa população. É preciso que essa Casa Legislativa, deputada, revise esse instrumento da DPF e a DIN,
Tem que revisar esse instrumento, que PSOL e outros partidos, qualquer momento, recorrem para fazer isso. Essa insegurança jurídica que está no nosso país. Revisão desse instrumento, que deram nisso, no abuso que estamos vendo. O parlamento precisa reagir. Como falei, somente agora, o presidente do Senado, timidamente, manifestou a preocupação dessa grave usurpação de poderes, já estou concluindo, deputada, que está comprometendo, repito, sai para a rua, clamor do povo, está comprometendo seriamente a nossa democracia. Com isso, o STF vem roubando do nosso povo aquilo que está em nossa Constituição, o poder que emana do povo, e compete somente aos senhores parlamentares corrigir isso. Um último registro que se faz necessário. Agora, recentemente, vimos uma cena tristíssima. Cara deputada, caros deputados, todos viram em que o atual ministro dos Direitos Humanos, do modo mais frio e cruel, e também ato pensado, calculado, daquela frieza e dureza do coração que só os homens tomados pela ideologia, imbuídos e cegos pela ideologia, a ideologia que o torna desumano. Vocês viram, ele recusou receber do senador Eduardo Girão a réplica do bebê de 12 semanas, símbolo mundial pró-vida, usando para isso a mais fria retórica, porque aquela recusa é a prova cabal da sua desumanidade, a sua indiferença quanto a este holocausto silencioso. Não é expressão minha, essa expressão é da Evangelium Vitae. Dom Reginei sabe disso, Evangelium Vitae. Recusa que doeu fundo, vindo de quem, no cargo que ocupa, deveria ser o primeiro defensor daquele que é hoje o mais indefeso, aonde o nascituro deveria receber maior acolhida, maior proteção, aonde ele deveria ser plenamente amado. Lá no ventre materno, o Estado se volta contra o ser humano, indefeso e inocente, praticando a pior de todas as violências por razões ideológicas. Querem assim perpetrar a matança dos inocentes neste crime de lógica. Mas daqui, da tribuna desta Câmara dos Deputados, falamos alto e em bom som para que o atual ministro dos Direitos Humanos e a maioria dos ministros do STF que estão com ele, cúmplices dessa barbaridade, dizer que nós não temos medo de vocês, vocês não vão calar a nossa voz, vocês não estão contra toda a nação que todos sabem, a maioria é contra o que vocês estão fazendo, vocês são os responsáveis pela violência que estão cometendo contra a sociedade, porque os seus interesses são pérfidos. A agenda que vocês defendem é uma agenda destrutiva da sociedade, porque destrói a primeira e principal instituição humana, que é a família, constituída por homem e mulher, abertos à vida. A retórica de vocês é falaciosa e enganosa, e o povo sabe o quanto vocês têm sido iníquos na defesa disso. Vocês são os responsáveis pela violência que estão cometendo contra o ser humano indefeso e inocente. O sangue derramado das vítimas desse holocausto silencioso é o fruto que vocês têm deixado. E nós não temos medo de denunciar a iniquidade de vocês e de enfrentá-los à luz do dia e anunciar e defender a cultura da vida acima dos telhados. Última vez. O sangue derramado que hoje vocês provocam no ventre materno, assassinando o ser humano mais inocente e indefeso, clama aos céus pela verdadeira justiça. Então, estamos aqui para dizer a vocês que hoje
que hoje têm o poder, seja no executivo ou no judiciário, agem como Herodes. Nós não temos medo de vocês porque temos um passado glorioso de muitos combatentes valentes que deram testemunho com a vida na defesa dos indefesos. Isso está nas bem-aventuranças. Nós não temos medo. A voz de João Batista que clamou no deserto e denunciou as perversidades e abusos de Herodes continuará ecoando pelos séculos afora, como ecoa agora nesta tribuna, para dizer alto em bom som: nós não temos medo, sabemos de que lado estamos, dando resposta com o nosso testemunho àquela decisão fundamental. Escolhe, pois, a vida. Muito obrigado, deputada.